INSS Digital, uma revolução no processo administrativo previdenciário. Adriano Maus. O presente artigo tem como objetivo apresentar o programa INSS Digital, uma ferramenta criada pela administração do INSS e que já está em funcionamento em várias agências do país e tem por característica básica a virtualização dos processos administrativos de benefícios. Tal programa busca modernizar o trabalho administrativo tanto dos servidores como dos demais usuários, segurados, dependentes e procuradores. Nesse sentido, inaugura uma nova era no sistema previdenciário, trazendo agilidade e comodidade aos usuários em geral. Motivo para a virtualização do PAP. A virtualização de processos e procedimentos tem se tornado uma prática recorrente em todos os órgãos públicos federais, tanto do Poder Judiciário como do Executivo e também no Legislativo. A busca por esse sistema de organização processual visa a dar agilidade e eficiência ao processo. Esses resultados positivos têm se evidenciado nos demais órgãos da administração que têm adotado, conforme demonstra estudo feito pela FGV Fundação Getúlio Vargas junto ao Poder Judiciário. Juízes decidem mais rápido em ações digitais do que nos processos físicos, indica trabalho da Fundação Getúlio Vargas, FGV, feito a pedido do Conselho Nacional de Justiça, dentro da série Justiça Pesquisa. Foram analisados dados de 6 tribunais, de distintos portes, que usam o processo judicial eletrônico, PJ. A conclusão de um processo no PJ foi mais rápida do que em meio físico. Menos de 25% dos autos digitais analisados tramitaram por mais de 50 meses sem andamento de término, enquanto mais de 60% dos autos físicos superaram o mesmo prazo. O suporte eletrônico foi mais ágil em todas as classes processuais examinadas: administrativo, civil, previdenciário, tributário, trabalhista. O resultado distor da tese de que juízes e usuários habituados a lidar com autos físicos prejudicariam o trâmite digital, segundo os autores. Surgiram ganhos também em rotinas cartorárias, no TRT da 10ª região, de FITO, por exemplo, o tempo mediano correu em torno de 75 dias, enquanto nos processos físicos foi de quase 200 dias. Para o cálculo, a movimentação cartorária aferiu o tempo que a causa esperou alguma tarefa de cartório, como certificação de prazos, e não o quanto aguardou por uma decisão. Conforme se comprova pelos dados da pesquisa, o tempo de tramitação dos processos tem considerável melhora. Assim, o INSS, que possui uma das maiores demandas de requerimentos do país, sendo mais de 850 mil requerimentos por mês, conforme demonstra o Boletim Estatístico da Previdência Social, V22N10. Dessa forma, se considerarmos que cada requerimento gere um processo, então o INSS tem uma demanda infindável de processo a ser analisada mensalmente. Nesse sentido, é necessário que se promova uma forma mais célere e automática de análise desses requerimentos. Além disso, de acordo com o site do INSS, o Instituto possui 34.357 servidores em atividade, entretanto, muitos desses já estão em vias de receber a aposentadoria. Atualmente, 2018, segundo dados do próprio INSS, cerca de 1/3 desses servidores já estão recebendo o abono de permanência, ou seja, já dispõem de todos os requisitos para gozar a sua aposentadoria.
A tendência é que esses servidores requeiram a inativação em janeiro de 2019, já que nesse ano será incorporada de forma integral para os inativos a gratificação de desempenho de atividades do Seguro Social, DAS, instituída pela Lei nº 13.343, de 2016. Pelo acordo negociado na greve de 2015, os servidores incorporariam 67% em janeiro de 2017, 82% em janeiro de 2018 e 100% em janeiro de 2019. Também haverá redução nos custos operacionais do Instituto, já que a quantidade de diárias e viagens de servidores poderá diminuir com a adoção do processo digital. A criação de grupos de trabalho a fim de resolver demandas específicas em determinados locais não necessitará do envio de servidores, visto que os processos poderão ser enviados eletronicamente para que os servidores os avaliem. Também haverá diminuição do custo com materiais de expediente, tais como papel, caneta, toner, entre outros. Por todos esses motivos que a virtualização dos processos administrativos no INSS é uma necessidade imperiosa nesse momento. Conceito do Programa INSS Digital. O Programa de Virtualização dos Processos Administrativos do INSS foi denominado de INSS Digital. O programa foi criado com o intuito de virtualizar os processos administrativos de benefícios e serviços do INSS. Para isso, tem como característica a descentralização dos protocolos a agentes credenciados, ou seja, entidades públicas e privadas que tenham contato direto com os segurados do RGPS para fazer os encaminhamentos necessários. Nos termos desse acordo, as entidades conveniadas não precisam se dirigir a uma agência da Previdência Social, APS, basta se conectarem a um sistema especialmente criado para realizar um pré-cadastro do requerimento e efetivar a juntada dos documentos necessários para a avaliação do direito pleiteado. Segundo a Instrução Normativa número 77/2015, o processo administrativo previdenciário possui 4 fases distintas, conforme consta no art. 658, parágrafo único. Art. 658. Considera-se processo administrativo previdenciário o conjunto de atos administrativos praticados nos canais de atendimento da Previdência Social, iniciado em razão de requerimento formulado pelo interessado, de ofício pela administração ou por terceiro legitimado, e concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo. Parágrafo único. O processo administrativo previdenciário contemplará as fases inicial, instrutória, decisória e recursal. Grifo nosso. Pelo processo digital, a fase inicial, que compreende o requerimento, e parte da instrutória, que compreende a juntada de documentos pela parte, assim como o cumprimento das exigências, serão realizadas pelas entidades conveniadas. A força de trabalho do INSS, assim, ficará adstrita à realização da análise dos documentos juntados digitalmente, emitindo, se necessário, alguma exigência necessária e também com a incumbência de decidir o processo. A fase recursal também terá sua rotina alterada, pois o requerimento inicial dos processos também será realizado pela entidade credenciada. Ocorre que essa fase ainda não está concluída, sendo necessárias adequações a fim de possibilitar que a fase recursal seja inserida no programa. O programa denominado INSS Digital, portanto, tem como conceito a criação de um sistema que permita que terceiros,
denominados de entidades conveniadas, possam formalizar requerimentos de benefícios e serviços perante o INSS de forma digital, através de um acesso pessoal que visa a dar comodidade, eficiência e rapidez no atendimento das demandas pelo Instituto. A sistemática de atendimento das demandas no INSS digital. O INSS tem como prática a utilização de diversos sistemas operacionais para realizar o atendimento dos segurados. No mínimo são utilizados para viabilizar o requerimento e a conclusão do processo por parte do INSS 3 modalidades de sistemas informatizados. São eles Portal CNIS, os sistemas de análise de requerimento de benefícios, Sistema de Gestão dos Benefícios Concluídos. Com a criação do INSS Digital, o representante do segurado, normalmente o advogado, poderá realizar o protocolo através de um sistema criado especialmente para a juntada de arquivos digitalizados. Trata-se do Sistema GT, Sistema de Gerenciamento e Execução de Tarefas. Esse sistema foi criado especificamente para gerenciar o processo de trabalho dos servidores do INSS baseado na ideia de criação de tarefas para cada processo cadastrado na agência. Assim, quando um segurado ou seu procurador requerer um benefício, esse pedido será formalizado através do GT, gerando uma tarefa para que o servidor conclua aquele processo. Para realizar o protocolo virtual, a entidade conveniada terá que acessar, através de senha fornecida pelo INSS, o programa SAG, Sistema de Agendamento, para que possa juntar os documentos necessários à análise do benefício pretendido na forma de imagem digitalizada. É o mesmo programa que os segurados em geral utilizam para realizar os agendamentos de benefícios. Esse programa já permite a juntada de imagens e arquivos digitais, entretanto, não é possível, sem realizar o login, confirmar a autenticidade da imagem juntada no processo. Por esse motivo que o requerente, por enquanto, necessita ir até a agência do INSS para realizar a autenticação das imagens. As imagens juntadas pela entidade conveniada no SAG serão migradas, após a confirmação do requerimento, para um outro sistema que fará a gestão do processo em si. Trata-se do Sistema GT, Sistema de Gerenciamento de Execução de Tarefas, que é o programa utilizado em paralelo com os demais sistemas do INSS para gerenciar o processo virtual. Com o GT, o INSS poderá emitir exigências, intimando o cidadão automaticamente através do e-mail ou através de carta emitida automaticamente, caso o cidadão não possua e-mail, de todos os atos do processo. O requerente também terá acesso direto ao processo, podendo acompanhar sua tramitação em tempo real pela internet. Ainda não está integrado aos sistemas de benefícios, sendo utilizado apenas para a formação do processo administrativo. A efetivação dos dados para fins da verificação do direito ao benefício pretendido fica por conta dos outros sistemas anteriormente citados. Os benefícios que serão atendidos pelo programa. No início, o INSS estabeleceu que todos os requerimentos de benefícios seriam atendidos na modalidade digital, com exceção dos requerimentos de auxílio-doença, que ainda têm o fluxo de atendimento habitual. Então, requerimentos de benefícios de aposentadoria, por tempo de contribuição, por idade e especial, salário maternidade, auxílio reclusão, pensão por morte, benefício assistencial ao idoso e ao deficiente serão encaminhados nessa modalidade. Num segundo momento, requerimentos diversos serão incluídos nessa plataforma digital.
Outros serviços, tais como solicitação de cópia de processo, recursos, revisões, solicitação de adicional de acompanhamento, 25%, isenção de imposto de renda e requerimento de extratos diversos, ainda não foram inseridos no programa, mas com a evolução do sistema é salutar que sejam inseridos, visto que tais solicitações ainda levam muitas pessoas até as agências do INSS, causando filas e muitos transtornos aos segurados. Com a evolução do programa INSS Digital, teremos grandes possibilidades de que todos os serviços e benefícios que não dependam de avaliação física do segurado serão analisados sem a presença física do requerente numa APS. Isso trará comodidade tanto para o segurado e seus representantes, que não necessitarão enfrentar longas filas do atendimento das agências, como também aos servidores do INSS, que terão mais tempo para realizar os procedimentos de análise do direito almejado pelo requerente. O atendimento presencial na APS acaba. Inicialmente, o atendimento realizado nas agências do INSS continua para as pessoas que não se utilizam das entidades conveniadas para realizar os atendimentos, ou seja, ainda será possível encaminhar qualquer pedido de benefício numa agência da Previdência Social, APS. Para proceder dessa forma, será necessário realizar o agendamento prévio do serviço que o segurado deseja e comparecer no dia agendado com os documentos necessários para a formalização do processo. No caso, o segurado será recepcionado por um atendente, que poderá ser servidor ou estagiário, conforme a disponibilidade de cada agência, que fará a digitalização dos documentos apresentados. Realizará a montagem do processo na modalidade digital a fim de que seja analisado por servidor, seguindo o fluxo normal como se tivesse sido formalizado por uma entidade conveniada. Profissionais que não são advogados e que fazem o encaminhamento regular de benefícios previdenciários serão recepcionados nas agências. O próprio cidadão poderá diretamente realizar o protocolo nas agências sem qualquer entrave. Outros serviços e benefícios que não estão abarcados pela modalidade digital, conforme observamos no item anterior, ainda precisam ser realizados diretamente no INSS. Questões relativas a pagamentos de benefícios, bloqueio e desbloqueio de empréstimos, certidões diversas necessitam da presença física do requerente nas agências e não será substituído pelo sistema digital, pelo menos momentaneamente. Nesse sentido, o atendimento presencial nas agências do INSS será mantido, entretanto numa quantidade muito menor que a habitual, mas sempre persistirá. Quem terá acesso ao programa de atendimento digital? O grande parceiro do INSS para a implementação desse programa será a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que está firmando convênios nas seccionais de todo o Brasil a fim de que seja possível atribuir senhas de acesso aos programas SAG e GET para todos os advogados interessados em trabalhar com o processo administrativo previdenciário. Entretanto, o termo de cooperação técnica pode ser firmado com outras entidades e organizações da sociedade civil, bem como órgãos públicos diversos. Assim, sindicatos, organizações do terceiro setor, municípios e empresas podem firmar esses acordos com o intuito de promover a atividade de requerer benefícios previdenciários em nome de terceiros. Os sindicatos conveniados podem requerer os benefícios para os seus associados. As empresas podem requerer benefícios para os seus empregados. Os municípios podem fazer o mesmo para todos os seus munícipes,
Muitas vezes os municípios distantes de uma agência do INSS podem oferecer esse serviço aos seus moradores. ONGs, organizações não governamentais, podem realizar o trabalho de encaminhamento para as pessoas às quais atendem em projetos sociais. Para realizar o termo de cooperação técnica, a entidade deve cumprir os requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta número 1/DIRVEM/INSS, de 12 de maio de 2017. Sendo que um dos principais elementos é o cumprimento da Lei de Licitações, basicamente o que dispõe os artigos 27 a 29 da Lei nº 8.666/93, e também a contratação de um advogado devidamente habilitado na OAB para realizar o trabalho de organização dos documentos apresentados pelo requerente e a autenticação dos documentos apresentados pelo mesmo, conforme estabelece o artigo 425 do CPC, Lei 1310522015. Artigo 425. Fazem a mesma prova que os originais. Quarta, as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Sexta, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Da mesma forma, o art. 677 da Instrução Normativa INSS/PRIS número 77, de 21 de janeiro de 2015. Art. 677. Equiparam-se aos originais os documentos autenticados por sexta, advogados públicos, e sétima, advogados privados. Para realizar o convênio, a entidade interessada deverá, preliminarmente, assinar um termo de intenções com a gerência executiva local. Com a assinatura desse protocolo de intenções, o setor responsável pela análise desses acordos junto ao INSS poderá observar se a entidade possui todos os requisitos necessários estabelecidos pela Portaria Conjunta número 1/2017 para firmar contrato com o Instituto. Após essa pré-análise, as partes poderão firmar o termo de acordo propriamente dito. Conclusões preliminares. O programa ainda está em fase de construção, necessitando muita discussão e aperfeiçoamento para se tornar viável, tanto para o segurado quanto para os procuradores e servidores. É importante dizer que a sistemática implantada pelo INSS ainda não se trata de um sistema digital, mas apenas de um programa que permite a digitalização de documentos e a visualização dos arquivos gravados em um sistema de armazenamento virtual pelos servidores. Na minha ótica, o processo somente passará a ser digital no momento em que for possível a integração dos sistemas de análise do direito dos benefícios com o processo em si. Nesse sentido que a Portaria número 1.106/PRIS/INSS, de 30 de junho de 2017, estabeleceu a rotina específica de atendimento à distância. Por enquanto o INSS apenas está trocando o processo físico, em papel, por um processo digitalizado, sem qualquer integração com o CNIS ou os sistemas de análise do direito.
Essa sistemática obriga o servidor a analisar os documentos anexados para depois realizar o protocolo do benefício pretendido no sistema próprio, ou seja, são duas atividades distintas, sem vinculação uma com a outra. Entretanto, a situação atual que o INSS apresenta, no que se refere à força de trabalho humana, é precária e tende a piorar nos próximos anos. Então algo deve ser feito no sentido de minimizar a quantidade de trabalho outorgada a seus servidores. Nesse sentido, a virtualização de processos é uma necessidade, já que em todos os exemplos analisados houve uma melhora nos serviços oferecidos pelos órgãos públicos. Assim, a iniciativa pela virtualização dos processos é extremamente válida, entretanto, todos nós, servidores, advogados, entidades conveniadas e a própria administração, devemos ficar atentos para as dificuldades que existem para que possamos fazer o programa evoluir de forma eficiente para uma realidade que realmente melhore o atendimento à população e melhore a qualidade das decisões proferidas pelo INSS.